Uma respeitada professora aposentada recebeu de presente uma coroa dourada com dizeres que gelaram seu sangue. Quando ela descobriu o verdadeiro motivo por trás daquele presente, sua vida desmoronou completamente. Segredos de família vieram à tona e revelações chocantes mudaram para sempre o destino de 3 gerações de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de mentiras, verdades dolorosas e redenção familiar. Prepare-se porque essa história irá mexer com suas emoções mais profundas. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O cheiro de café recém-torrado misturado ao aroma doce do bolo de fubá ainda pairava na cozinha quando ouvi a campainha. 58 anos, meio século e 8 anos de vida, e ainda sentia aquela pontada de ansiedade infantil no peito sempre que alguém chegava sem avisar. Talvez fosse o hábito de décadas corrigindo redações, sempre esperando encontrar erros onde deveria haver acertos. "Mamãe, abre aí! Estou com as mãos ocupadas!" A voz da Clara ecoou do portão, carregada daquela alegria forçada que eu conhecia tão bem. Minha filha mais nova tinha o dom de transformar qualquer situação em teatro. E hoje não seria diferente. Abri a porta pesada de madeira escura, a mesma que meu pai havia instalado há 40 anos, e encontrei Clara segurando uma caixa embrulhada em papel dourado. Seus olhos castanhos brilhavam com uma malícia que me fez estreitar os meus. Aos 28 anos, ela ainda tinha aquele jeito de menina travessa quando estava tramando alguma coisa. "Feliz aniversário, mãe." Estendeu-me a caixa com um sorriso que não chegava aos olhos. "Espero que goste." Senti o peso do presente em minhas mãos. Não era pesado, mas havia algo na expressão dela que me fez hesitar antes de abrir. O papel dourado se desfez facilmente sob meus dedos, revelando uma caixa de veludo azul marinho. Dentro, sobre cetim branco, estava uma pequena coroa dourada, delicada como uma joia antiga, mas com uma inscrição gravada na base que me fez o mundo parar. "Rainha das Mentiras." As palavras dançaram diante dos meus olhos como se fossem escritas em tinta fresca. Senti o sangue drenar do meu rosto e, por um momento, o som dos sinos da igreja matriz ao longe pareceu ensurdecedor. Levantei os olhos para Clara, que me observava com uma intensidade que nunca havia visto nela antes. "Clara?" Minha voz saiu como um sussurro. "O que significa isso?" Ela sentou-se na cadeira de balanço da varanda, aquela mesma onde eu costumava embalar todas as 3 quando eram pequenas. O rangido familiar da madeira contra as tábuas do assoalho sempre me acalmava, mas hoje parecia um protesto. "Significa que está na hora de parar, mãe." Sua voz estava diferente, mais madura, carregada de uma tristeza que me cortou como uma lâmina. "Está na hora de parar de nos proteger de verdades que talvez não precisem de proteção." Segurei a coroa entre os dedos, sentindo o metal frio contra a minha pele. Era bonita, devo admitir. Delicada, com pequenas pedras que refletiam a luz dourada da tarde mineira. Mas a inscrição era um espinho cravado no coração. "Não entendo do que você está falando." Mentira. Sabia exatamente do que ela estava falando, e o fato de saber me assustava mais do que qualquer coisa. Clara suspirou, um som longo e cansado que parecia carregar anos de frustração. "Mamãe, eu amo você. Nós todas amamos, mas..." Ela pausou, buscando as palavras certas. "Mas às vezes tenho a sensação de que não conheço você de verdade, que há uma versão editada da Marina que você nos apresenta, e a versão real fica escondida em algum lugar onde não podemos alcançar." Senti minhas mãos tremerem ligeiramente. 60 anos de vida me ensinaram que havia momentos em que era melhor recuar, reorganizar as defesas, pensar melhor na estratégia. Este era claramente um desses momentos. "Você está sendo dramática, Clara. Sempre fui transparente com vocês." Outra mentira, e desta vez ela ecoou falsa até para mim mesma. "Transparente?" Clara inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "Mãe, você nunca nos contou como conheceu o papai de verdade. Sempre é a mesma história romântica do baile da igreja, mas quando perguntamos detalhes, você muda de assunto. Nunca nos mostrou fotos de quando era jovem. Nunca falou da sua família antes de casar."
O ar da tarde pareceu ficar mais denso. Uma brisa suave balançou as samambaias penduradas na varanda, e o perfume do jasmim que crescia junto ao muro misturou-se ao aroma de chuva que se aproximava. Sinais familiares de que a tarde estava chegando ao fim, de que era hora de recolher-se, de proteger-se. Algumas coisas são privadas, Clara. Nem tudo precisa ser compartilhado. Mas por que não, mãe? Sua voz subiu um tom, carregada de uma urgência que me fez olhá-la com mais atenção. Por que não podemos conhecer você? Por que sempre que tentamos nos aproximar, você constrói essas muralhas educadas que nos mantêm do lado de fora? Fechei a caixa com a coroa dentro, o som seco do veludo se fechando, ecoando como um ponto final. Mas Clara não havia terminado. Sabe o que mais me incomoda? Ela se levantou, caminhando até a grade da varanda e apoiando as mãos no ferro frio. É que você faz isso com tanto amor. Cada mentirinha, cada história editada, cada verdade pela metade, você faz porque nos ama. E isso torna tudo mais confuso. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos, mas as retive. Chorar seria admitir que havia algo para ser admitido. E eu ainda não estava pronta para isso. Clara, comecei, mas as palavras se recusaram a vir. Como explicar a uma filha que passou décadas construindo uma fortaleza de pequenas inverdades para protegê-la? Como dizer que às vezes o amor se manifesta na omissão, no silêncio cuidadoso, na edição gentil da realidade? Ela se virou para mim e, pela primeira vez em anos, vi na sua expressão não a filha rebelde e teimosa, mas a mulher adulta que ela havia se tornado. Uma mulher que merecia mais do que as migalhas de verdade que eu vinha oferecendo. Eu trouxe essa coroa porque te amo, mãe. Porque quero conhecer a mulher real por trás de todas essas proteções. Ela voltou para perto de mim, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. E porque tenho medo de que, se você continuar se escondendo, um dia vamos perdê-la completamente. O som dos sinos da igreja ecoou novamente, marcando as 6 horas da tarde. A hora em que eu sempre preparava o jantar. A hora em que a rotina me chamava de volta para o território seguro das tarefas domésticas e das preocupações práticas. Mas algo na voz da Clara, algo na urgência do seu olhar, me fez ficar onde estava. O que você quer de mim, Clara? Verdade, mãe. Só isso. Verdade. A palavra pairou entre nós como uma ponte que eu sabia que teria que atravessar, mais cedo ou mais tarde. Mas não hoje. Ainda não hoje. Vou pensar no que você disse. Foi tudo o que consegui oferecer, e mesmo isso custou mais do que eu esperava. Clara sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. É um começo. Beijou minha testa, um gesto suave que carregava décadas de carinho. Feliz aniversário, mamãe, e para que conste, mesmo sendo a rainha das mentiras, você ainda é a melhor mãe que eu poderia ter pedido. Depois que ela se foi, fiquei sozinha na varanda com a caixa dourada no colo. O céu começava a ganhar tons rosados e alaranjados, e o som das cigarras anunciava o início da noite. Abri a caixa novamente e segurei a pequena coroa, observando como ela capturava e refletia os últimos raios de sol. 58 anos. E pela primeira vez em décadas, me senti verdadeiramente vista. 3 meses haviam se passado desde o aniversário, e a coroa permanecia guardada na gaveta da minha cômoda, embrulhada no mesmo veludo azul. Mas sua presença se fazia sentir como um peso constante, uma pergunta não respondida que ecoava em cada silêncio da casa. Era uma manhã de setembro quando Luciana, minha filha mais velha, apareceu sem avisar. Diferente de Clara, que sempre chegava como um furacão de energia, Luciana se movia com a precisão calculada de uma advogada bem-sucedida. Aos 35 anos, ela havia herdado minha altura e a determinação férrea do pai, mas nenhuma das duas havia lhe ensinado a suavizar as bordas quando necessário. Mãe, precisamos conversar. Nem sequer havia atravessado a soleira da porta e já estava declarando suas intenções. O tailleur cinza impecavelmente cortado e a pasta de couro sob o braço me disseram que não se tratava de uma visita social. Bom dia para você também, Luciana. Não consegui esconder o tom ligeiramente ácido. Quer café? Não, obrigada. Isso é sério.
Ela se instalou na mesa da cozinha, abrindo a pasta com movimentos precisos. A luz da manhã, filtrada pelas cortinas de algodão, iluminou as folhas de papel que ela começou a organizar diante de si, e eu reconheci imediatamente alguns dos documentos. Certidões, escrituras, papéis amarelados pelo tempo que eu guardava no cofre pequeno do quarto. Onde você conseguiu isso? Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Você me deu uma procuração há 2 anos para cuidar dos seus documentos no banco, lembra? Luciana não levantou os olhos dos papéis. Recebi uma proposta para a fazenda do vovô. Uma proposta muito generosa. A fazenda. 17 alqueires de terra boa no interior, a 2 horas de carro da cidade. Havia anos que estava abandonada, servindo apenas como pasto para algumas cabeças de gado que um vizinho cuidava em parceria. Depois que papai morreu, nunca mais tive coragem de ir lá. Muitas memórias, muitas perguntas que eu não queria fazer. Não está à venda. Mãe. Luciana finalmente me olhou e vi naqueles olhos escuros a mesma determinação que reconhecia no espelho há décadas. Estou com problemas no escritório. Problemas sérios. Esta proposta poderia resolver tudo. Senti o mundo inclinar ligeiramente. Luciana nunca admitia fraqueza, nunca pedia ajuda. Se estava me contando sobre dificuldades financeiras, significava que a situação era muito pior do que ela estava admitindo. Que tipo de problemas? Isso não importa agora. Ela voltou sua atenção para os documentos. O que importa é que, ao organizar a papelada para uma possível venda, encontrei algumas inconsistências. A palavra ecoou na cozinha como um tiro. Inconsistências. Eu sabia que este dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Havia camadas e camadas de pequenas edições da verdade que eu havia construído ao longo dos anos, cada uma parecendo insignificante na época, mas que juntas formavam um mosaico complexo demais para ser desfeito sem consequências. Que tipo de inconsistências? Luciana separou 3 documentos e os deslizou pela mesa em minha direção. A certidão de nascimento do vovô tem uma data, mas o registro de casamento dele com a vovó mostra uma data diferente. A diferença é de 4 anos. Ela apontou para números que dançaram diante dos meus olhos. E há uma escritura de 1962 que lista a propriedade como sendo adquirida por compra, mas tenho uma carta do vovô de 1960 falando sobre a herança da família. Sim, minhas mãos buscaram automaticamente a xícara de café que havia ficado esquecida sobre a mesa. O líquido estava frio, mas precisava de algo para fazer com as mãos, alguma ação simples e familiar para me ancorar enquanto minha mente corria atrás de explicações plausíveis. Papai não era muito organizado com papelada, você sabe disso. E naquela época, as coisas eram diferentes, mais informais. Mãe. A voz de Luciana tinha assumido aquele tom que ela usava no tribunal, paciente, mas implacável. Eu sou advogada. Sei quando algo não está certo. E aqui, há muito que não está certo. Ela puxou outro documento, este que eu não reconheci imediatamente. Uma foto antiga em preto e branco, com bordas onduladas características das décadas de 1940. Mostrava um grupo de pessoas diante de uma casa que eu conhecia bem, a casa da fazenda. Mas havia algo estranho na foto, algo que me fez olhar mais de perto. Encontrei isso entre os papéis do banco. Olhe os rostos, mãe. Olhei. E meu coração praticamente parou. Porque ali, no canto esquerdo da foto, estava um homem que eu reconhecia, mas que definitivamente não era meu pai. E ao lado dele, uma mulher de vestido claro e cabelos presos, que poderia ser minha mãe, se não fosse por um pequeno detalhe. Minha mãe sempre disse que nunca havia pisado na fazenda antes de se casar com papai. Quem são essas pessoas, mãe? A pergunta pairou no ar enquanto eu estudava a fotografia. Havia outros rostos na imagem, alguns que eu reconhecia vagamente, outros completamente desconhecidos. Mas o que mais me perturbava era a sensação de que havia algo na expressão dessas pessoas, algo na forma como se posicionavam, que contava uma história diferente da que eu sempre conheci. Não sei. Não era completamente mentira. Eu realmente não sabia com certeza, mas sabia o suficiente para sentir que estava pisando em areia movediça. Mãe.
Luciana se inclinou para a frente e, pela primeira vez naquela manhã, sua voz carregou não apenas determinação, mas também preocupação. Preciso resolver essa situação no escritório. E para isso preciso vender a fazenda. Mas não posso vender uma propriedade se não tenho certeza de que o título é limpo. O título é limpo, Luciana. Como você pode ter certeza? A pergunta ficou suspensa entre nós enquanto o relógio da cozinha marcava as horas com seu tic-tac constante. Como eu podia ter certeza? Porque havia passado décadas construindo essa certeza, tijolo por tijolo, mentira piedosa por mentira piedosa. Porque minha vida inteira dependia dessa certeza. Porque confio no seu avô. Foi a resposta mais próxima da verdade que consegui oferecer. Ele era um homem honesto. Eu também confiava nele. Mas homens honestos às vezes cometem erros. Erros. Outra palavra delicada para realidades que preferíamos não nomear diretamente. Eu sabia sobre erros. Tinha cometido tantos ao longo dos anos que havia perdido a conta. Pequenos erros, grandes erros, erros que se transformaram em verdades alternativas que eu havia alimentado até que ganharam vida própria. Vou ver o que posso descobrir. Comecei a recolher os documentos, mas Luciana segurou minha mão. Mãe, eu preciso de uma resposta em 2 semanas. O comprador está sendo pressionado por investidores, e se não conseguirmos resolver isso logo... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu podia ver nos seus olhos o peso da responsabilidade, o medo do fracasso, a vulnerabilidade que ela raramente permitia que transparecesse. Minha filha forte, minha filha determinada, estava me pedindo ajuda de uma forma que ela jamais faria se não estivesse desesperada. 2 semanas. Repeti, saboreando o prazo como se fosse um remédio amargo. Está bem. Depois que Luciana se foi, fiquei sozinha na cozinha com os documentos espalhados sobre a mesa. A foto em preto e branco me fitava como um acusador silencioso, carregada de perguntas que eu não havia feito em décadas. Caminhei até a janela e observei o movimento lento da rua. Dona Mercedes varrendo a calçada em frente à sua casa, o padeiro passando na sua bicicleta azul, as crianças da escola voltando para casa com suas mochilas coloridas. Vida normal, rotina reconfortante, o ritmo previsível de uma cidade pequena onde todos se conheciam e os segredos eram guardados com o cuidado de quem sabe que eles são a moeda mais valiosa. Mas agora havia prazos. 2 semanas para desenterrar verdades que eu havia enterrado tão fundo que nem mesmo eu tinha certeza de onde estavam. 2 semanas para decidir se continuava sendo a guardiã dos segredos da família ou se finalmente permitia que a luz entrasse nos cantos escuros que eu havia passado décadas protegendo. Peguei a foto novamente, observando os rostos que me observavam de volta, através das décadas. Havia histórias ali. Histórias que mereciam ser contadas, mas também havia consequências, e eu havia aprendido há muito tempo que nem toda verdade era libertadora. Algumas verdades eram prisões que escolhíamos por amor. A segunda-feira chegou carregada da umidade que precede as chuvas de outubro. Acordei antes do despertador, como havia acontecido todas as manhãs desde a conversa com Luciana. 13 dias. Restavam 13 dias para encontrar respostas que eu não tinha certeza de querer descobrir. Estava preparando café quando ouvi o portão se abrir. Não era horário de visitas, ainda não eram nem 7 da manhã, mas reconheci imediatamente os passos firmes de Helena, minha irmã mais velha. Aos 62 anos, ela mantinha a postura ereta e o andar determinado que sempre a caracterizaram. Era a única pessoa que eu conhecia capaz de fazer uma visita formal às 7 da manhã, e ainda assim parecer que estava fazendo um favor. Marina. Ela entrou na cozinha sem cerimônia, já falando antes mesmo de se sentar. Luciana me procurou ontem. Obviamente, Luciana havia herdado a eficiência do pai, mas a astúcia era toda da família da minha mãe. Se havia documentos questionáveis envolvidos, ela naturalmente procuraria Helena, que sempre foi a guardiã oficial da história familiar. E o que ela queria? Respostas que você deveria ter dado há muito tempo. Helena aceitou a xícara de café que lhe ofereci, mas seus olhos nunca se desviaram dos meus. Marina, o que você estava pensando quando criou suas filhas sem nunca falar sobre a família?
Falei sobre a família. Minha resposta soou defensiva até para mim mesma. Você contou histórias bonitinhas editadas, contos de fada. Helena suspirou, aquele suspiro longo que sempre precedia suas lições de vida. Mas agora elas estão fazendo perguntas, e algumas dessas perguntas são perigosas. Perigosas. A palavra ecoou na cozinha como um aviso. Helena sempre teve o dom de transformar conversas em campos de batalha com apenas uma palavra bem colocada. Perigosas para quem? Para você, para mim, para a memória do papai e da mamãe. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz como se as paredes pudessem estar ouvindo. Marina, há coisas que é melhor deixar enterradas. Que coisas, Helena? Por um momento, vi algo que raramente aparecia no rosto da minha irmã. Incerteza. Ela mexeu o café lentamente, os olhos fixos na xícara, e eu soube que havia chegado a um território onde nem mesmo Helena se sentia segura. Você sabe que coisas? Não, eu não sei. Mentira, claro. Eu sabia de algumas coisas. Fragmentos de conversas que ouvi quando criança, olhares trocados entre meus pais que carregavam significados que eu era pequena demais para entender. Silêncios que duravam tempo demais e revelavam mais do que as palavras jamais conseguiriam. Helena levantou-se e caminhou até a janela, observando a rua que começava a despertar. Papai não era perfeito, Marina. Nenhum de nós é. Mas ele fez o que achou melhor na época, com as informações e recursos que tinha. O que exatamente ele fez, Helena? Quando ela se virou para mim, vi nos seus olhos uma mistura de amor e exasperação que me transportou de volta à nossa infância, quando ela assumia o papel de irmã mais velha responsável e eu era a caçula teimosa que fazia perguntas demais. Ele te protegeu, Marina. Protegeu a todos nós, e agora você precisa decidir se vai honrar essa proteção ou se vai destruir tudo por causa de uma curiosidade que pode não ter final feliz. Não é curiosidade, Helena. É necessidade. Luciana precisa vender a fazenda e há problemas com a documentação. A documentação está perfeita. Sua resposta foi rápida demais, certeira demais. Papai sempre foi muito cuidadoso com papelada. Então por que há datas conflitantes? Por que há uma foto da fazenda com pessoas que eu não reconheço? Helena ficou imóvel, completamente imóvel, como uma estátua de sal, e eu soube naquele momento que havia tocado no nervo exato que ela esperava que eu não encontrasse. Que foto? Uma foto antiga, de 1943 ou 1944. Luciana encontrou entre os documentos do banco. Onde está essa foto agora? Comigo. Helena estendeu a mão, a palma para cima, como se estivesse cobrando uma dívida. Me dê a foto, Marina. Por quê? Porque há coisas nessa foto que você não precisa ver. Coisas que vão machucá-la, desnecessariamente. Helena. Levantei-me também, e pela primeira vez em décadas, enfrentei minha irmã mais velha de igual para igual. Eu não sou mais uma criança. Tenho 58 anos, sou viúva, criei 3 filhas sozinha. Acho que posso lidar com qualquer verdade sobre nossa família. Pode. Ela me olhou com uma expressão que misturava desafio e tristeza. Marina, você passou a vida criando versões suavizadas da realidade. Para suas filhas, para seus alunos, para você mesma. Você realmente acha que está preparada para lidar com uma versão não editada da nossa história? A pergunta me atingiu como um tapa, porque havia uma verdade ali que eu não queria admitir. Talvez eu realmente não estivesse preparada. Talvez as versões editadas fossem, na verdade, uma forma de proteção que eu havia escolhido conscientemente, não apenas para os outros, mas principalmente para mim. Preciso tentar. Helena estudou meu rosto por um longo momento, como se estivesse lendo nas minhas expressões uma resposta para perguntas que não havia feito. Finalmente, suspirou novamente e voltou para sua cadeira. Está bem. Mas vou te contar apenas o que você precisa saber para resolver a questão da fazenda. E você precisa me prometer que não vai continuar cavando depois disso. Não posso prometer isso. Então não posso ajudá-la. Ficamos em silêncio por alguns minutos. 2 irmãs adultas presas num impasse que ecoava discussões de décadas passadas. O som do trânsito aumentando lá fora marcava o início de mais um dia comum para o resto do mundo.
enquanto nós estávamos sentadas na minha cozinha negociando o preço da verdade. Helena, se eu não resolver isso, Luciana pode perder tudo: o escritório, o futuro, talvez até a casa. E se você resolver, pode perder muito mais. Como o quê? A imagem que você tem de si mesma, a imagem que suas filhas têm de você, a paz que você construiu durante todos esses anos. Era uma negociação cruel, a segurança financeira da minha filha contra a segurança emocional da família inteira. E Helena sabia disso. Ela conhecia meus pontos fracos melhor do que eu mesma. Me dê 3 dias, finalmente disse. 3 dias para eu processar o que você me contar. Se depois disso eu decidir que não quero saber mais, paramos por aqui. 3 dias? 3 dias. Helena bebeu o resto do café de um gole só, como se estivesse tomando coragem. Quando falou novamente, sua voz carregava o peso de décadas de segredos guardados. A fazenda nunca foi do papai originalmente. Como assim? Ele a ganhou em uma aposta. Uma aposta que ele fez com o dinheiro da herança da mamãe. Dinheiro que ele não deveria ter tocado. Ela pausou, deixando a informação se assentar. O homem que perdeu a fazenda para ele tinha família, esposa, 3 filhos pequenos. Papai sabia disso quando fez a aposta. Senti o mundo inclinar novamente, mas desta vez mais violentamente. Papai, o homem que eu sempre admirei pela sua integridade, havia tirado uma fazenda de uma família com crianças pequenas. Havia jogado o dinheiro da herança de minha mãe sem permissão. Isso é verdade? Verdade documentada. Por isso há problemas com as datas nas escrituras. Papai precisou esperar alguns anos para regularizar a situação, e quando finalmente conseguiu fazer a transferência oficial, algumas datas foram ajustadas. Ajustadas como? Para parecer que a fazenda havia sido comprada legitimamente, não ganha em uma mesa de jogo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que eu ainda estava tentando processar. Meu pai, meu herói, havia construído nossa estabilidade financeira sobre uma base que agora parecia muito menos sólida do que eu sempre acreditei. E a foto? A foto mostra a família que perdeu a fazenda. Eles vieram buscar algumas coisas pessoais que haviam ficado na casa. Papai permitiu e mamãe insistiu que posassem para uma foto como uma forma de pedir desculpas. Onde estão essas pessoas agora? Helena me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Marina, você prometeu 3 dias. Onde estão, Helena? 2 dos filhos morreram na década de 1980, mas um ainda está vivo. Onde? Aqui, na cidade. E ele sabe que vocês são donas da fazenda que um dia foi dele. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Durante décadas, eu havia caminhado pelas ruas desta cidade, cumprimentado vizinhos, frequentado a mesma igreja, comprado no mesmo mercado, sem saber que um deles carregava a memória de uma injustiça que minha família havia cometido contra a dele. Quem é? Marina. Quem é, Helena? Mário Siqueira, o sapateiro da Rua das Flores. Seu Mário, o homem gentil que havia consertado os sapatos das minhas filhas durante anos, que sempre me cumprimentava na igreja com um sorriso tímido, que nunca, nem uma vez, havia demonstrado qualquer ressentimento ou hostilidade. Ele sabe? Ele sempre soube. Durante 3 dias, não consegui fazer nada além de pensar no rosto gentil do seu Mário. Cada vez que fechava os olhos, via suas mãos habilidosas consertando os sapatos das minhas filhas, ouvindo-as tagarelar sobre a escola enquanto ele trabalhava em silêncio, sempre com aquele sorriso paciente que agora ganhava uma dimensão completamente nova. No 3º dia, não consegui mais adiar o inevitável. Vesti meu vestido azul, não o melhor, para não parecer que estava tentando impressionar, mas também não o mais simples, para mostrar respeito, e caminhei pelas ruas familiares da cidade até chegar à pequena sapataria da Rua das Flores. A oficina cheirava a couro e cola, um aroma que sempre me remetia à minha infância, quando papai levava nossos sapatos para serem consertados por um sapateiro italiano que falava português com sotaque carregado. Seu Mário estava debruçado sobre uma bancada estreita, consertando a sola de um sapato marrom com a concentração de quem transformou o trabalho manual em meditação. Bom dia, seu Mário. Ele levantou os olhos e sorriu,
aquele mesmo sorriso de sempre. Mas agora eu podia ver algo mais profundo por trás dele. Uma paciência que havia sido construída sobre décadas de aceitação, talvez de resignação. Dona Marina, que bom vê-la. Em que posso ajudá-la hoje? Por um momento, quase desisti. Seria tão fácil inventar uma desculpa, dizer que precisava consertar algum sapato, pagar e ir embora. Manter a farsa por mais algumas décadas, até que a morte nos levasse a todos e os segredos fossem enterrados junto conosco. Mas então me lembrei da coroa dourada na gaveta da minha cômoda e das palavras de Clara ecoando em minha mente. Verdade, mãe. Só isso. Verdade. Na verdade, seu Mário, eu vim aqui para conversar sobre algo pessoal. Ele depositou cuidadosamente o sapato sobre a bancada e me olhou com atenção renovada. Havia algo nos seus olhos que me disse que ele já sabia o que eu ia dizer antes mesmo que eu soubesse como dizer. Tem relação com a fazenda? A simplicidade da pergunta me desarvorou completamente. Sem rodeios, sem subterfúgios, apenas uma pergunta direta que cortou através de décadas de silêncios educados. Sim, ele assentiu lentamente, como se tivesse esperado este momento durante anos. Talvez tivesse mesmo. Limpou as mãos num pano manchado de graxa e se sentou no banquinho alto que ficava atrás do balcão. Helena te contou? Parte da história. Qual parte? Que meu pai ganhou a fazenda de vocês em uma aposta. Seu Mário ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nas próprias mãos. Quando falou, sua voz carregava uma melancolia que parecia ter sido polida pelo tempo, como uma pedra que o rio molda lentamente. Seu pai era um homem desesperado, Dona Marina. Não um homem mau, mas desesperado. Sua mãe estava grávida de você, ele havia perdido o emprego na usina, e a família da sua mãe estava pressionando para que ele provasse que conseguia sustentar uma esposa e um filho. Esta versão da história era nova para mim. Helena não havia mencionado nada sobre pressões da família da minha mãe, ou sobre papai estar desempregado quando eu nasci. E o senhor? Eu era jovem e arrogante. Tinha herdado a fazenda do meu pai há pouco tempo, estava me sentindo o rei do mundo. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Quando seu pai sugeriu a aposta, pensei que seria fácil ganhar o dinheiro dele. Não imaginei que ele apostaria tudo. Tudo? O dinheiro da herança da sua mãe, até as alianças de casamento dela. Senti o ar faltar. As alianças. As mesmas alianças que eu havia visto minha mãe usar todos os dias até morrer, que ela havia passado para mim no leito de morte, sussurrando que elas representavam décadas de amor verdadeiro. Mas ela usou as alianças a vida inteira. Seu pai comprou alianças novas uma semana depois, idênticas às originais. Seu Mário me olhou com uma gentileza que me fez querer chorar. Ele nunca contou para ela que havia perdido as originais. Carregou esse peso sozinho até o fim da vida. O mundo estava girando novamente, e eu me segurei no balcão para manter o equilíbrio. Cada revelação era como uma peça de dominó caindo, derrubando outras verdades que eu havia considerado absolutas. Por que o senhor nunca nos procurou? Nunca tentou reaver a fazenda? O que eu ganharia com isso? Meus filhos já estavam crescidos, tinham feito suas próprias vidas. A fazenda estava abandonada quando eu a perdi. Eu não tinha dinheiro para mantê-la adequadamente. E seu pai... Ele pausou, buscando as palavras certas. Seu pai me procurou anos depois, ofereceu-me pagar o valor da terra. E o senhor recusou? Eu disse que ele já havia pagado o suficiente. Como assim? Seu Mário se levantou e caminhou até uma gaveta pequena atrás do balcão. De lá, retirou uma carta amarelada, dobrada e redobrada tantas vezes que as linhas de dobra haviam se tornado quase transparentes. Ele me escreveu esta carta em 1963. Leia. Com mãos trêmulas, desdobrei o papel. A letra familiar do meu pai dançou diante dos meus olhos. Mário, sei que palavras não podem desfazer o que fiz, mas preciso que você saiba que não passo um dia sequer sem pensar na sua família. Usei a fazenda para construir uma vida para Marina e para Helena, mas cada passo que dou naquela terra ecoa com a lembrança do meu erro. Se algum dia você ou seus filhos precisarem de qualquer coisa, dinheiro, trabalho, ajuda de qualquer tipo,
Eu estarei aqui. É a única forma que encontrei de carregar o peso do que fiz. Dobrei a carta cuidadosamente e a devolvi para seu Mário. Minhas mãos estavam tremendo e eu não conseguia decidir se o que sentia era orgulho ou vergonha. Ele cumpriu essa promessa? Todos os anos, quando meu João quebrou a perna e não podia trabalhar, seu pai apareceu aqui com dinheiro para as despesas médicas. Quando minha Maria quis estudar fora, ele pagou metade da mensalidade. Sempre discretamente, sempre pedindo para não contar para ninguém. Eu não sabia. Ele não queria que soubesse. Dizia que era uma dívida dele, não da família. Senti lágrimas queimando meus olhos. Papai, o homem que eu achava que conhecia, havia passado décadas carregando silenciosamente o peso de um erro, tentando repará-lo da única forma que sabia. Seus filhos sabem disso? Sabem. E sabem também que seu pai era um bom homem que cometeu um erro quando estava desesperado. Seu Mário voltou para seu banquinho, pegando novamente o sapato que estava consertando. É por isso que nunca falei nada para você ou suas filhas. Vocês não cometeram erro nenhum. Não devem carregar culpa que não é de vocês. Mas a fazenda é de vocês por direito. Seu pai a ganhou honestamente, mesmo que a aposta não tenha sido uma decisão sábia. Ele me olhou diretamente nos olhos. E mesmo que não fosse, Dona Marina, já passou muito tempo. Meus filhos fizeram suas vidas. Eu fiz a minha. Remoer o passado não constrói futuro para ninguém. Saí da sapataria com mais perguntas do que respostas, mas também com uma compreensão diferente do homem que eu havia chamado de pai durante 40 anos. Ele não era o herói perfeito que eu havia imaginado, mas talvez fosse algo mais valioso. Um ser humano real, com falhas e virtudes, que havia passado décadas tentando ser melhor do que havia sido em um momento de desespero. Caminhei lentamente pelas ruas da cidade, observando rostos familiares com olhos novos. Quantas histórias se escondiam por trás de cada sorriso educado? Quantas famílias carregavam segredos que moldavam suas vidas de formas que apenas elas conheciam? Quando cheguei em casa, encontrei um bilhete de Júlia, minha filha do meio, grudado na porta da geladeira. Mãe, preciso conversar com você. É sobre a pesquisa genealógica que Eduardo está fazendo. Por favor, me ligue quando chegar. Eduardo era o marido da Júlia, professor de história com paixão por genealogia. Durante anos ele havia tentado me convencer a participar de suas pesquisas sobre nossa árvore genealógica, e durante anos eu havia encontrado desculpas criativas para evitar o assunto. Agora parecia que o passado estava se recusando a permanecer enterrado, chegando até mim através de todos os caminhos possíveis. Liguei para Júlia e ela atendeu no primeiro toque. Mãe, ainda bem que ligou. Eduardo encontrou algo interessante nos registros da igreja. Que tipo de algo? É melhor conversarmos pessoalmente. Posso ir aí agora? Mais revelações. Mais verdades inconvenientes se aproximando como uma tempestade que eu podia ver chegando, mas não conseguia evitar. Pode vir, filha. Enquanto esperava Júlia, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e tentei organizar os pensamentos. Em menos de 2 semanas, minha vida havia se tornado um labirinto de descobertas que questionavam tudo o que eu pensava saber sobre minha família, sobre meu pai, sobre mim mesma. E tinha a sensação de que ainda havia muito mais para descobrir. Júlia chegou 40 minutos depois, trazendo consigo uma pasta de documentos e uma expressão que misturava curiosidade com preocupação. Aos 30 anos, ela havia herdado minha altura, mas a paciência e a meticulosidade eram puramente do pai. Como arquiteta, estava acostumada a construir projetos sobre fundações sólidas, e eu podia ver no seu rosto que havia encontrado algo que questionava as fundações da nossa história familiar. Eduardo está muito animado com o que descobriu, ela começou, sentando-se ao meu lado na varanda. Mas eu achei melhor conversar com você primeiro, antes de ele começar a espalhar as descobertas para todo mundo. Espalhar as descobertas. A frase me fez pensar em sementes sendo plantadas em terreno fértil, crescendo rapidamente até se tornarem árvores impossíveis de ignorar. O que ele encontrou? Júlia abriu a pasta e retirou fotocópias de páginas antigas, claramente tiradas de livros de registro da igreja.
Ele estava pesquisando nascimentos e casamentos da década de 1940, tentando traçar nossa linhagem paterna, quando encontrou algo estranho. Ela me mostrou uma página onde vários nomes estavam destacados com marca-texto amarela. Reconheci imediatamente alguns sobrenomes: Santos, Silva, Oliveira, mas havia outros que não me eram familiares. Olhe aqui, mãe. Júlia apontou para uma linha específica. Registro de nascimento. Marina dos Santos, 15 de março de 1967. Pais: José dos Santos e Maria da Conceição Oliveira. Olhei para a linha que ela indicava, mas não consegui processar imediatamente o que estava vendo. Era meu nome, minha data de nascimento, mas... Mãe, vovô não se chamava José dos Santos. Se chamava João dos Santos. Senti o mundo inclinar novamente, mas desta vez a sensação foi acompanhada de uma estranha familiaridade, como se meu corpo já estivesse acostumado a estes pequenos terremotos que haviam se tornado rotina nas últimas semanas. Deve ser um erro de registro. Naquela época isso era comum. Foi o que pensei também. Mas então Eduardo encontrou isto. Ela me mostrou outra fotocópia, de um livro diferente. Registro de casamento. João dos Santos e Helena da Conceição Oliveira, 12 de junho de 1965. Estudei os dois documentos lado a lado. No meu registro de nascimento, meu pai aparecia como José. No registro de casamento dos meus pais, ele aparecia como João. Duas versões diferentes do mesmo homem, documentadas oficialmente pela mesma igreja. Eduardo achou que você poderia esclarecer isso. Ele quer saber qual é o nome correto para colocar na árvore genealógica. João, respondi automaticamente. O nome do seu avô era João. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma memória antiga e empoeirada começou a se mexer no fundo da minha mente. Uma lembrança de quando eu era muito pequena, talvez 5 ou 6 anos, ouvindo minha mãe conversar com uma vizinha sobre quando José ficou doente. Ela havia se corrigido rapidamente. João quis dizer João, mas a vizinha havia dado um sorrisinho estranho, como se soubesse de algo que não deveria saber. Tem certeza, mãe? A pergunta de Júlia me trouxe de volta ao presente. Olhei para minha filha com seus olhos escuros cheios de confiança e expectativa, esperando que eu fornecesse as respostas sólidas que sempre forneci ao longo da vida dela. E pela primeira vez em décadas, percebi que talvez eu não tivesse essas respostas. Por que você está perguntando? Porque Eduardo encontrou mais coisas. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior como fazia quando criança, sempre que estava prestes a contar algo que sabia que me preocuparia. Ele achou registros de um José dos Santos, que morreu em 1966, e também achou registros de um João dos Santos, que aparece pela primeira vez nos documentos da igreja em 1966. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. 1966. O ano anterior ao meu nascimento. O ano em que, aparentemente, um José havia morrido e um João havia aparecido. Júlia, onde está Eduardo agora? Em casa, organizando os documentos. Ele quer fazer uma apresentação completa para toda a família no domingo que vem. Ele acha que descobriu algo muito interessante sobre nossa genealogia. Uma apresentação para toda a família. Helena estaria lá, junto com suas filhas. Luciana estaria lá com seus questionamentos sobre a fazenda. Clara estaria lá com sua coroa dourada e sua sede de verdade. E Eduardo estaria lá com suas descobertas cuidadosamente organizadas, pronto para revelar segredos que eu ainda não tinha certeza de que queria conhecer. Júlia, preciso que você peça para Eduardo esperar um pouco antes de fazer essa apresentação. Por quê? Como explicar para uma filha que há territórios na história familiar que talvez seja melhor não explorar? Como dizer que algumas verdades podem ser mais destrutivas do que as mentiras que elas substituem? Porque há algumas coisas que eu preciso verificar primeiro. Alguns detalhes que podem mudar a interpretação dos documentos que ele encontrou. Que tipo de detalhes? Detalhes sobre seu avô. Sobre a época em que eu nasci. Sobre... Parei, procurando palavras que não revelassem muito nem escondessem demais. Sobre alguns períodos difíceis que nossa família passou.
Júlia me estudou com aquela atenção concentrada que ela aplicava aos seus projetos arquitetônicos, como se estivesse tentando identificar falhas estruturais em uma construção. Mãe, você está bem? Estou. Tem certeza? Você parece diferente, mais tensa. Desde seu aniversário você anda estranha. Pensei na coroa dourada guardada na gaveta, no seu Mário e suas revelações sobre papai, nos documentos contraditórios que Luciana havia encontrado. E agora, nas descobertas genealógicas de Eduardo, que sugeriam que até mesmo o nome do meu pai era uma questão em aberto. Tenho passado por um período de reflexão. Sobre o quê? Sobre família, sobre verdades, sobre as histórias que contamos uns para os outros e as histórias que guardamos para nós mesmos. Júlia se inclinou para a frente, suas mãos procurando as minhas. Mãe, se há algo que você precisa nos contar, nós vamos entender. Somos adultas. Podemos lidar com qualquer coisa. A sinceridade na sua voz quase me fez desabar. Quase me fez contar tudo. Sobre papai e a aposta, sobre os nomes contraditórios, sobre os medos que me acompanhavam há décadas de que nossa família fosse construída sobre fundações menos sólidas do que eu sempre quis acreditar. Quase. Eu sei que vocês podem, filha. Mas às vezes não é sobre o que vocês podem aguentar. Às vezes é sobre o que eu consigo dar. Ela apertou minhas mãos, e por um momento voltei a sentir que era a mãe, a protetora, a pessoa que sempre tinha as respostas certas na hora certa. Está bem, vou pedir para Eduardo esperar. Mas mãe, ela me olhou diretamente nos olhos. Não espere muito tempo. Ele está muito empolgado com essas descobertas e não vai conseguir manter segredo por muito tempo. Depois que Júlia se foi, fiquei sozinha na varanda observando o céu que começava a escurecer. As primeiras estrelas apareciam tímidas entre as nuvens, e o som distante do sino da igreja marcando as 8 horas me lembrou de quantas noites eu havia passado nesta mesma varanda, acreditando que conhecia minha própria história. Agora sabia que havia pelo menos 3 versões diferentes de quem meu pai havia sido. O João que aparecia nos documentos oficiais, o José que aparecia no meu registro de nascimento e o homem desesperado que havia apostado à fazenda do seu Mário numa tentativa de construir um futuro para sua família. 3 versões do mesmo homem, e eu não fazia ideia de qual delas era verdadeira. Ou se todas elas eram verdadeiras, de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. Levantei-me e caminhei até meu quarto, abrindo a gaveta onde guardava a coroa dourada. Segurei-a na palma da mão, observando como ela capturava e refletia a luz suave da lâmpada do teto. Rainha das Mentiras. Li novamente a inscrição, mas agora me perguntava se as mentiras eram realmente minhas, ou se eu havia simplesmente herdado um reino construído sobre fundações que nunca havia questionado. 10 dias. Restavam apenas 10 dias para dar respostas a Luciana sobre a fazenda. E agora tinha também que decidir o que fazer sobre as descobertas de Eduardo, que ameaçavam revelar para toda a família segredos que eu ainda estava descobrindo sozinha. 10 dias para decidir se continuava sendo a guardiã dos segredos familiares, ou se finalmente permitia que a verdade, qualquer que fosse ela, viesse à tona. A coroa dourada brilhou suavemente em minhas mãos, como se estivesse me lembrando de que algumas coroas são mais pesadas do que parecem. Uma semana havia se passado desde a conversa com Júlia, e eu não conseguia mais adiar o inevitável. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas na minha frente, mas eu precisava de alguém que me ajudasse a organizá-las de uma forma que fizesse sentido. Helena havia me dado apenas fragmentos da verdade, protegendo tanto quanto revelando. Seu Mário havia me mostrado um lado do meu pai que eu nunca conheci. Eduardo havia desenterrado inconsistências que sugeriam que nem mesmo o nome do meu pai era certo. Era hora de procurar ajuda profissional. Dr. Renato Vasconcelos tinha um escritório discreto na Rua do Comércio, uma sala pequena, mas organizada onde ele recebia clientes que precisavam de investigações genealógicas e históricas. Eu havia ouvido falar dele através de Dona Conceição, que havia contratado seus serviços para rastrear a herança de um tio distante.
Segundo ela, ele era competente, discreto e, principalmente, sabia quando fazer perguntas e quando aceitar que algumas respostas vinham no tempo certo. Dona Marina, ele me cumprimentou quando entrei em sua sala na manhã de terça-feira. Era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente fina. Havia algo reconfortante na sua postura tranquila, como se ele estivesse acostumado a lidar com pessoas que chegavam ao seu escritório carregando o peso de verdades inconvenientes. Em que posso ajudá-la? Sentei-me na cadeira de couro que ele indicou e, pela primeira vez em semanas, senti que podia baixar a guarda ligeiramente. Não completamente. Ainda havia camadas de proteção que eu não estava pronta para remover, mas o suficiente para começar a organizar as peças do quebra-cabeça que minha vida havia se tornado. Preciso de ajuda para esclarecer alguns aspectos da história da minha família. Há inconsistências em documentos, e minha filha precisa resolver questões de herança. Dr. Vasconcelos assentiu, puxando um bloco de notas e uma caneta. Que tipo de inconsistências? Comecei pelos documentos que Luciana havia encontrado. As datas conflitantes, a foto misteriosa, os problemas com a documentação da fazenda. Ele fez anotações cuidadosas, fazendo perguntas específicas sobre datas, locais e nomes que apareciam nos papéis. E há também a questão do nome do meu pai, continuei, contando sobre as descobertas de Eduardo. Ele aparece como José em alguns documentos e João em outros. Isso não é incomum para a época, doutor. Vasconcelos comentou. Muitas pessoas usavam nomes diferentes em situações diferentes, às vezes por preferência pessoal, às vezes por outras razões. Outras razões? Ele me olhou por cima dos óculos e vi nos seus olhos a mesma expressão cuidadosa que eu havia visto no rosto de Helena. A expressão de alguém que sabia mais do que estava dizendo. Dona Marina, antes de prosseguirmos, preciso que me responda honestamente. Você realmente quer descobrir toda a verdade sobre sua família, independentemente do que possamos encontrar? A pergunta ecoou no escritório silencioso. Do lado de fora, o som do trânsito e das conversas na rua criava uma sinfonia urbana familiar, mas ali dentro, apenas o tic-tac do relógio na parede marcava a passagem do tempo, enquanto eu ponderava minha resposta. Não sei, respondi finalmente. Sei que preciso de respostas para resolver a situação da fazenda. E sei que minhas filhas merecem conhecer sua própria história. Mas também sei que algumas verdades podem ser complicadas. Complicadas como? Como descobrir que as pessoas que você admirou a vida inteira não eram exatamente quem você pensava que eram. Doutor. Vasconcelos recostou-se na cadeira, estudando meu rosto com a atenção de quem estava acostumado a ler nas expressões das pessoas histórias que elas próprias ainda não sabiam que carregavam. Posso lhe fazer uma proposta, Dona Marina. Que tal se eu começar a investigação com foco específico na documentação da fazenda? É uma abordagem mais limitada, direcionada para resolver o problema prático que sua filha está enfrentando. Se durante essa investigação encontrarmos outras informações relevantes sobre sua família, decidimos juntos como proceder. Era uma solução elegante, resolver o problema imediato de Luciana sem necessariamente abrir todas as caixas de Pandora que pareciam estar se acumulando ao redor da minha família. Quanto tempo levaria? Para a questão da fazenda? Provavelmente uma semana, talvez 2. Tenho contatos nos cartórios e nos arquivos municipais que podem acelerar o processo. E o custo? R$ 300 pela pesquisa inicial. Se precisarmos de investigações mais aprofundadas, conversamos sobre valores adicionais. Era menos do que eu esperava, e muito menos do que o valor emocional das respostas que eu estava buscando. Abri a carteira e lhe entreguei o dinheiro, sentindo que estava fazendo mais do que contratar um serviço. Estava comprando tempo para me preparar para verdades que ainda não sabia se queria conhecer. Vou precisar de cópias de todos os documentos que você tem sobre a fazenda e sobre sua família, ele disse, guardando o dinheiro numa gaveta. E também preciso que me autorize por escrito a acessar registros em seu nome. Enquanto assinava os papéis de autorização, pensei em como era estranho dar a um desconhecido permissão para escavar na minha história pessoal. Mas talvez fosse justamente porque ele era um desconhecido que eu me sentia mais confortável.
Ele não tinha expectativas sobre quem eu deveria ser. Não tinha anos de convivência que poderiam ser abalados pelas descobertas. Uma última pergunta, Dona Marina. Dr. Vasconcelos guardou os documentos numa pasta com meu nome. Há alguém na sua família que eu deveria evitar contatar durante essa investigação? Alguém que pode não reagir bem a perguntas sobre o passado? Pensei imediatamente em Helena, com seus silêncios cuidadosos e suas verdades oferecidas em doses homeopáticas. Mas também pensei em Clara, com sua coroa dourada e sua sede de verdade, e em Luciana, com sua necessidade prática de resolver a questão da herança. Minha irmã mais velha, Helena, ela prefere que certas coisas permaneçam no passado. Entendo. E suas filhas? Elas merecem saber a verdade, mas prefiro que as informações passem por mim primeiro. Ele assentiu, fazendo uma anotação final. Combinado. Entro em contato com a senhora em uma semana com um relatório preliminar. Saí do escritório do Dr. Vasconcelos com uma sensação mista de alívio e ansiedade. Alívio, porque finalmente havia tomado uma ação concreta para resolver as questões que vinham me atormentando. Ansiedade, porque sabia que havia colocado em movimento um processo que talvez não conseguisse controlar. Caminhei pelas ruas da cidade, observando fachadas familiares com olhos novos. Quantas famílias que eu conhecia carregavam segredos similares? Quantas histórias de amor, traição, erro e redenção se escondiam atrás das cortinas de renda e dos jardins bem cuidados? Quando cheguei em casa, encontrei um recado de Luciana na secretária eletrônica. Mãe, o comprador quer uma resposta até sexta-feira. Não conseguimos mais adiar. Por favor, me ligue quando ouvir esta mensagem. Sexta-feira. 4 dias. O doutor. Vasconcelos havia pedido uma semana, mas a vida real estava operando em cronogramas mais apertados. Liguei para ele imediatamente. Dr. Vasconcelos, sou Marina. Acabei de sair do seu escritório, mas surgiu uma urgência. Preciso de respostas até sexta-feira. Isso complica as coisas, mas não impossibilita. Sua voz ao telefone mantinha a mesma calma profissional. Vou começar a investigação hoje mesmo. Mas, Dona Marina, se o prazo é tão apertado, pode ser que eu encontre apenas respostas parciais. Respostas parciais são melhor do que nenhuma resposta. Combinado. Falo com a senhora na quinta-feira à noite. Desliguei o telefone e me sentei na sala, observando as fotografias da família dispostas sobre a estante. Meus pais no dia do casamento, sorridentes e jovens. Minhas filhas em várias idades, crescendo e mudando através das décadas. Eu mesma, em diferentes momentos da vida, sempre tentando projetar uma imagem de estabilidade e felicidade. Todas essas fotografias contavam uma história. Mas agora eu sabia que havia outras histórias, correndo paralelas e às vezes contraditórias, que nunca haviam sido fotografadas. Em 3 dias, saberia pelo menos parte dessas outras histórias. E então, teria que decidir o que fazer com elas. A ligação do doutor. Vasconcelos chegou na quinta-feira às 7 da noite, exatamente quando havia prometido. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila, tentando acalmar os nervos que vinham se desfazendo ao longo de todo o dia, quando o telefone tocou. Dona Marina, tenho algumas respostas para a senhora. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? Não podemos conversar por telefone? Prefiro não discutir alguns detalhes por telefone. Mas posso adiantar que encontrei soluções para a questão da fazenda. A documentação pode ser regularizada. Senti um peso sair dos meus ombros. Luciana poderia fazer a venda, resolver seus problemas financeiros, seguir em frente com sua vida. Era isso que importava, não é? E as outras questões? Uma pausa. Essas são mais complexas. Melhor conversarmos pessoalmente. Combinamos de nos encontrar em seu escritório às 9 da manhã. Passei a noite acordada, alternando entre alívio e apreensão. Por um lado, a questão prática estava resolvida. Por outro, havia outras questões que Dr. Vasconcelos preferia discutir pessoalmente, e minha experiência das últimas semanas me dizia que conversas pessoais sobre minha família raramente traziam notícias simples. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório pontualmente às 9. Dr. Vasconcelos me recebeu com uma expressão que misturava satisfação profissional com algo que parecia cautela. Começando pela boa notícia.
ele disse, abrindo uma pasta espessa sobre a mesa. A fazenda realmente pertence à sua família, e não há problemas legais que impeçam a venda. As inconsistências nas datas eram resultado de processos de regularização que aconteceram na década de 1960, quando muitas propriedades rurais foram formalizadas nos cartórios. E a aposta que meu pai fez? Dr. Vasconcelos me olhou com surpresa. A senhora sabia da aposta? Descobri recentemente. Mário Siqueira me contou. Ah, o seu Mário. Dr. Vasconcelos assentiu. Conversei com ele ontem. Um homem extraordinário. E sim, houve uma aposta em 1962, mas... Ele pausou, folheando alguns documentos. A história é mais complicada do que parece. Senti meu estômago se contrair. Mais complicada. Essas duas palavras haviam se tornado o refrão constante da minha vida nas últimas semanas. Complicada como? Seu pai não ganhou a fazenda do seu Mário numa aposta, dona Marina. Ele a comprou. O mundo parou. Completamente. Até mesmo o barulho do trânsito lá fora pareceu cessar enquanto eu processava o que havia acabado de ouvir. Mas o seu Mário me disse, o seu Mário lhe contou a história que ele acreditava ser verdade. A história que seu pai queria que ele acreditasse. Dr. Vasconcelos se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom gentil mas firme. Dona Marina, seu pai comprou a fazenda do seu Mário quando a família dele estava desesperada. O filho mais velho havia se machucado gravemente, havia contas médicas enormes, eles precisavam de dinheiro urgentemente. Então por que a história da aposta? Porque seu pai sabia que o seu Mário nunca aceitaria caridade. Era um homem orgulhoso, de família tradicional da região. Então seu pai criou a história da aposta para que o seu Mário pudesse aceitar o dinheiro sem se sentir humilhado. Senti lágrimas começando a queimar meus olhos. Ele pagou o preço justo? Pagou o dobro do valor de mercado. E depois continuou ajudando a família do seu Mário, durante décadas, sempre mantendo a história da aposta para preservar a dignidade dele. As lágrimas vieram livremente agora. Papai, o homem que eu havia começado a ver como falho e desesperado, revelava-se novamente como o herói que eu sempre achei que ele fosse. Mas um herói mais complexo, que entendia que às vezes a bondade precisa se disfarçar de outras coisas para ser aceita. O seu Mário sabe disso? Ele suspeita. Sempre suspeitou. É um homem inteligente e ao longo dos anos algumas coisas não faziam sentido na história da aposta. Mas ele escolheu acreditar na versão que preservava tanto a dignidade dele quanto a memória do seu pai. Enxuguei os olhos com o lenço que Dr. Vasconcelos me ofereceu. E as outras questões? Sua expressão se tornou mais séria. Essa é a parte complicada. A questão do nome do seu pai. José versus João. E então, seu pai se chamava José dos Santos. João dos Santos era seu irmão mais velho. O mundo inclinou novamente, mas desta vez acompanhado de uma sensação de familiaridade, como se eu estivesse finalmente chegando ao centro de um labirinto que percorria há semanas. Seu irmão? João morreu em um acidente de trabalho em 1965. Seu pai assumiu a identidade dele para poder se casar com sua mãe. Por quê? Dr. Vasconcelos abriu outro documento, este uma certidão de óbito amarelada. José dos Santos já era casado, tinha uma esposa e 2 filhos em outra cidade. Quando se apaixonou por sua mãe, não podia se divorciar. Era 1965, praticamente impossível. Então, quando seu irmão morreu, ele assumiu a identidade de João para poder começar uma vida nova. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que eu ainda estava tentando compreender. Meu pai havia sido uma pessoa completamente diferente antes de se tornar meu pai. Havia tido uma família anterior, uma vida anterior, uma identidade anterior que ele havia abandonado por amor. A primeira família... O que aconteceu com eles? A esposa se casou novamente 2 anos depois. Os filhos foram criados pelo padrasto. Pelo que consegui descobrir, eles nunca souberam que o pai não havia morrido, apenas desaparecido. Desaparecido para se tornar outra pessoa. Exatamente. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a vida normal acontecendo na rua lá embaixo. Pessoas indo e vindo, carregando suas próprias histórias, seus próprios segredos,
suas próprias versões da verdade. Há mais alguma coisa? Uma última coisa. Sua mãe sabia. Virei-me para ele bruscamente. Como assim? Encontrei cartas dela, guardadas no arquivo da igreja. Cartas para uma irmã que morava em São Paulo. Em uma delas, de 1967, ela escreve: Sei que José não é realmente João, mas amo o homem que ele escolheu ser por mim, não o homem que ele era antes. A revelação final caiu como uma pedra em água parada, criando ondas que se espalharam por todas as certezas que eu ainda mantinha sobre minha família. Minha mãe, que eu sempre vi como a vítima inocente das complicações da vida, havia sido, na verdade, uma cúmplice consciente. Ela havia escolhido amar um homem que havia abandonado uma família para estar com ela. As cartas ainda existem? Estão no arquivo da igreja. Padre Antônio as guardou quando sua mãe morreu, pensando que talvez um dia fossem importantes para a família. Posso vê-las? Posso providenciar cópias. Voltei para minha cadeira, sentindo o peso de décadas de verdades parciais finalmente se organizando em um quadro completo. Era um quadro mais complexo e moralmente ambíguo do que eu esperava, mas também era mais humano. Doutor Vasconcelos, o que devo fazer com essas informações? Isso é uma decisão que apenas a senhora pode tomar. Mas posso lhe dizer uma coisa. Sua família foi construída sobre escolhas difíceis, feitas por pessoas que se amavam o suficiente para carregar sozinhas o peso dessas escolhas. Paguei, doutor Vasconcelos, e saí de seu escritório carregando uma pasta com documentos que reescreviam completamente a história da minha família. Caminhei lentamente pelas ruas da cidade, passando pela sapataria do seu Mário, pela igreja onde meus pais haviam se casado sob uma identidade falsa, pela praça onde havia brincado quando criança, completamente alheia às complexidades da vida adulta que me rodeavam. Quando cheguei em casa, encontrei Luciana me esperando na varanda. E então, mãe? Conseguiu as respostas que precisava? Olhei para minha filha mais velha, com sua determinação prática e sua necessidade de resolver problemas, e percebi que tinha uma escolha a fazer. Podia dar a ela apenas as informações necessárias para resolver a questão da fazenda, mantendo o resto dos segredos guardados. Ou podia abrir todas as gavetas, revelar todas as verdades e deixar que minha família decidisse o que fazer com elas. Consegui. Sentei-me ao lado dela na varanda. A fazenda pode ser vendida sem problemas legais. Que alívio! Luciana sorriu pela primeira vez em semanas. Posso ligar para o comprador e fechar o negócio. Pode sim. Mas, Luciana, há outras coisas que você precisa saber sobre a história da nossa família. A expressão dela se tornou mais séria. Que tipo de coisas? Coisas sobre seu avô, sobre a pessoa que ele era antes de se tornar nosso pai. Mãe, você está me assustando. Respirei fundo, pensando na coroa dourada guardada na gaveta do meu quarto. Rainha das mentiras, dizia a inscrição. Mas talvez fosse hora de abdicar do trono. Vou te contar tudo. Mas primeiro, preciso que você chame Clara e Júlia. Há uma história que vocês três precisam ouvir juntas. Uma história sobre o quê? Sobre verdade, mentira, amor e as escolhas impossíveis que às vezes fazemos por quem amamos. Luciana me estudou por um longo momento, como se estivesse tentando ler nas minhas expressões o peso do que eu estava prestes a revelar. Está bem, mãe. Vou chamá-las. Enquanto Luciana fazia as ligações, fiquei sentada na varanda observando o céu que começava a escurecer. Em algumas horas, minha família saberia a verdade completa sobre nossas origens. E então, pela primeira vez em décadas, teríamos que decidir juntas que versão da nossa história queríamos manter viva. Domingo à tarde. Clara chegou primeiro, como sempre, cheia de energia e curiosidade mal disfarçada. Júlia veio em seguida, acompanhada de Eduardo, que trazia sua pasta de documentos genealógicos e uma expressão de quem esperava finalmente poder organizar todas as peças do quebra-cabeça. Luciana foi a última a chegar, pontual e prática, já com os papéis da venda da fazenda organizados numa pasta. Preparei café e bolo de fubá, seguindo o ritual familiar que sempre precedera nossas conversas importantes. Era uma forma de criar normalidade antes de desarrumá-la completamente. Bom,
disse Clara, sentando-se no sofá com uma xícara fumegante. Pelo suspense que você criou, imagino que temos uma longa tarde pela frente. Temos. Sentei-me na poltrona que era do meu marido, aquela de onde ele costumava ler jornal nas tardes de domingo, e observei os rostos das minhas filhas. Mas antes de começar, preciso que vocês entendam uma coisa. Tudo o que vou contar foi feito por amor. Amor imperfeito, talvez, mas amor real. Eduardo se inclinou para a frente, claramente interessado. Tem relação com as inconsistências que encontrei nos registros? Tem relação com muito mais do que isso. Comecei contando sobre a coroa que Clara havia me dado, sobre como ela havia forçado uma reflexão que eu vinha evitando há décadas. Falei sobre os documentos que Luciana encontrou, sobre minha conversa com Helena, sobre o encontro com seu Mário. Vocês sabem que sempre tive memória boa para datas, nomes, detalhes. Era o que me tornava uma boa professora, mas percebi que havia usado essa mesma habilidade para construir versões cuidadosamente editadas da nossa história familiar. Editadas como? Perguntou Júlia, omitindo partes que achava que iriam machucá-las, suavizando arestas que me pareciam desnecessariamente cortantes, transformando uma história complicada numa história bonita. Contei então sobre minha investigação com o Dr. Vasconcelos, sobre as descobertas que ele havia feito. Observei os rostos das minhas filhas mudarem conforme revelava cada camada da verdade. A aposta que não havia sido aposta, mas generosidade disfarçada. O nome que não era nome, mas identidade emprestada. O casamento que havia sido construído sobre uma decisão de abandonar uma vida anterior. Quando terminei, o silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da parede e o som distante das crianças brincando na rua. Clara foi a primeira a falar. Então o vovô era outro homem? Literalmente? Era José dos Santos que escolheu se tornar João dos Santos para poder amar sua avó. E a vovó sabia? Sabia e escolheu ficar. Eduardo mexia os papéis da sua pasta, claramente tentando reorganizar mentalmente toda a árvore genealógica que havia construído. Isso explica muita coisa. As inconsistências nos registros, as datas que não batiam. E também explica, acrescentou Luciana, por que você sempre evitou falar sobre a família do vovô? Porque não havia família do vovô para falar. Havia a família do José, que ficou para trás. Exato. Júlia se levantou e caminhou até a janela, observando a rua onde havia crescido. Mãe, isso significa que nós temos meio-irmãos? Pessoas que perderam o pai quando ele decidiu se tornar nosso avô? Significa. E eles sabem que existimos? Não. O peso da revelação se assentou gradualmente sobre todas nós. Não éramos apenas uma família com segredos. Éramos uma família construída sobre uma decisão que havia custado a outra família a perda de um pai. O que fazemos com isso? Perguntou Clara, sua voz carregando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Era a pergunta que eu vinha me fazendo durante semanas. O que fazer com verdades que eram ao mesmo tempo libertadoras e complicadoras? Como honrar a memória de pessoas que havíamos amado, sabendo que elas haviam feito escolhas moralmente ambíguas? Primeiro, disse, levantando-me e indo até meu quarto, vocês precisam ver uma coisa. Voltei com a coroa dourada na mão. Sob a luz da tarde que entrava pela janela da sala, ela brilhava suavemente, e a inscrição Rainha das Mentiras parecia menos uma acusação e mais uma constatação triste. Clara me deu isso porque achava que eu estava escondendo a verdade de vocês. E ela estava certa, mas agora descobri que eu mesma desconhecia grandes partes dessa verdade. Segurei a coroa diante de mim, observando como ela refletia a luz. A questão é, o que fazemos agora que sabemos? Podemos tentar encontrar a primeira família do vovô, sugeriu Eduardo. Seria justo eles saberem que ele não morreu, apenas escolheu uma vida diferente. Seria justo, concordou Júlia. Mas também seria doloroso. Imaginem descobrir depois de 50 anos que seu pai não morreu num acidente, mas os abandonou por outra mulher. Por outro lado, disse Luciana, sempre prática, eles têm direito de saber. Direito de fazer suas próprias escolhas sobre o que fazer com essa informação. Clara se levantou e veio até onde eu estava, estendendo as mãos. Posso?
Entreguei-lhe a coroa. Ela a segurou delicadamente, como se fosse uma relíquia frágil. Sabe, mãe, quando comprei isso, pensei que você estava nos protegendo de verdades que podíamos aguentar. Agora percebo que você estava se protegendo de verdades que não sabia se conseguia aguentar. E agora, consegue aguentar? Olhei ao redor da sala, para os rostos das minhas filhas e do meu genro, pessoas que eu havia passado décadas tentando proteger. Todas adultas agora, todas capazes de compreender que o mundo é mais complexo do que as histórias que contamos para as crianças. Acho que sim. E mais importante, acho que vocês merecem a verdade completa, mesmo que seja uma verdade complicada. Então o que fazemos? Insistiu Clara. Pensei por um momento, organizando na mente todas as opções que tínhamos. Primeiro, Luciana vende a fazenda. Resolve seus problemas financeiros e fecha esse capítulo da nossa história. Segundo, Eduardo organiza nossa árvore genealógica real, incluindo a primeira família do vovô. E terceiro, pausei, olhando novamente para a coroa nas mãos de Clara. Terceiro, tentamos encontrar os meio-irmãos do papai. Não para criar confusão ou reabrir feridas antigas, mas para dar a eles a chance de decidir se querem conhecer essa parte da história. E se eles não quiserem? Perguntou Júlia. Então respeitamos essa escolha. Assim como respeitamos a escolha que o vovô fez há 50 anos. Eduardo fechou sua pasta de documentos. Posso ajudar com a pesquisa. Tenho contatos que podem rastrear a primeira família. E eu posso ajudar com os aspectos legais, se necessário, acrescentou Luciana. E eu, disse Clara, ainda segurando a coroa. Vou estar aqui para lembrar vocês de que a verdade, mesmo quando é complicada, ainda é melhor do que as mentiras mais bem-intencionadas. Ela me devolveu a coroa, mas desta vez eu não a segurei como um peso. Segurei-a como o que ela realmente era. Um símbolo de uma jornada que havia me levado de rainha das mentiras para... O que exatamente? Sabem, disse, observando a coroa dourada brilhando em minhas mãos. Acho que não sou mais a rainha das mentiras. E o que você é agora? Perguntou Clara. Pensei na pergunta enquanto observava minha família reunida na sala. Pessoas que haviam escolhido enfrentar a verdade juntas, mesmo sabendo que ela seria complicada. Pensei no seu Mário, que havia carregado durante décadas o peso de uma história que nem mesmo era verdadeira. Pensei no meu pai, que havia assumido a identidade de outra pessoa para poder amar minha mãe. Pensei na minha mãe, que havia escolhido amar um homem, apesar de saber que ele carregava segredos. Todos eles haviam feito escolhas impossíveis por amor. E agora, nós tínhamos que fazer nossas próprias escolhas impossíveis, também por amor. Acho, disse finalmente, que agora sou apenas Marina. Uma mulher de 58 anos que está aprendendo que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que aceita a complexidade das pessoas que amamos. Clara sorriu. Aquele sorriso genuíno que raramente mostrava. Isso me parece muito melhor do que ser rainha de qualquer coisa. 3 meses depois, estávamos reunidas novamente na mesma sala. Luciana havia vendido a fazenda e salvado seu escritório. Eduardo havia conseguido rastrear 2 dos filhos da primeira família do meu pai. Um havia morrido anos antes, mas o outro, uma mulher de 65 anos, havia aceito nos conhecer. O encontro havia sido delicado, carregado de emoções complexas, mas também de uma estranha sensação de fechamento. Ela nos contou que sempre havia suspeitado que o pai não havia morrido no acidente, mas nunca soube como procurar a verdade. Nós contamos sobre o homem que ele havia se tornado, sobre como havia sido um pai e avô amoroso, sobre como havia carregado o peso de suas escolhas em silêncio. No final, ambas as famílias havíamos decidido honrar a memória dele, não julgando suas escolhas, mas reconhecendo que ele havia tentado, da forma imperfeita que pôde, construir uma vida baseada no amor. E agora, em uma manhã de janeiro, estava sentada na varanda com a coroa dourada no colo. Clara havia sugerido que eu a usasse no meu aniversário de 59 anos, mas desta vez com um significado diferente. Não mais como rainha das mentiras, ela havia dito, mas como a mulher que teve coragem de enfrentar a verdade e transformar nossa família numa versão mais honesta de si mesma.
Coloquei a pequena coroa na cabeça e me olhei no reflexo da janela. Parecia ridícula e majestosa ao mesmo tempo. Parecia exatamente com o que eu era. Uma mulher comum que havia descoberto que sua história familiar era extraordinariamente complicada e que havia escolhido abraçar essa complicação em vez de continuar fugindo dela. O som dos sinos da igreja ecoou pela manhã, marcando o início de mais um dia. Mas desta vez, em vez de me lembrar de rotinas e responsabilidades, o som me lembrou de possibilidades, de verdades ainda não descobertas, de conversas ainda não tidas, de conexões ainda não feitas. Tirei a coroa da cabeça e a segurei novamente nas mãos, observando como ela capturava a luz dourada da manhã mineira. Tinha razão, Clara. Ser rainha de qualquer coisa era menos importante do que ser genuinamente si mesma. E pela primeira vez em décadas, eu estava finalmente aprendendo quem essa pessoa realmente era.